Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a tua família. Espero que você e tua casa tenham, passado aí nesse tempo de pandemia com saúde, com a provisão de Deus e com o cuidado de Deus. Hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro da matéria de evangelismo e eu queria que nós pensássemos juntos a respeito de um assunto muito importante. Porém, eu quero lembrar você de fazer o seu trabalho. Aproveite esse tempo de aula, né? Normalmente nós ficaríamos algumas horas juntos aí em sala de aula e com essa mudança de formato eu tenho gravado os vídeos, então você consegue ter um tempo disponível maior para você já fazer o seu trabalho. Então aproveite a noite de hoje já, na quinta-feira, faça o teu trabalho. Se possível, já envie hoje para você ficar tranquilo. Todas as descrições da redação, do trabalho, do texto que vocês vão produzir, está no último slide aqui do nosso encontro. Então eu queria que você pudesse assistir aos slides, fazer um bom trabalho, faça uma capa, capriche no teu trabalho. Você tem tempo disponível para isso durante o período de aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Hoje eu queria pensar com você a respeito da perspectiva bíblica quanto aos incrédulos. Todo incrédulo tem um engano em comum, um destino em comum e um libertador em comum. Vamos lá. Um dos grandes mistérios da existência humana não é a existência de Deus, mas a existência daqueles que o rejeitam. É difícil nós entendermos de forma natural, de forma física, psíquica, o que passa na mente de alguém que rejeita Deus, visto que nós podemos ver a grandeza de Deus através da própria criação, como Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 1, Nós vemos a grandeza de Deus, o esplendor de Deus em cada detalhe da criação. Nós vemos na natureza, na diversidade de cores, de animais, de espécies. Nós vemos na complexidade da mente humana ou do próprio corpo humano. Nós vemos a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, e ainda assim tem aqueles que o rejeitam, e é difícil nós entendermos de forma natural essa rejeição a esse Deus tão grande, Paulo também escreve lá em 2 Coríntios capítulo 4, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo mostra que existe um certo trabalho espiritual de Satanás que cega o entendimento, que cega a mente, que faz com que aqueles que ainda não tiveram a iluminação do Espírito Santo consigam contemplar a grandeza, a bondade, o amor desse nosso Deus. Então a tarefa do evangelista, ela não é amarrar Satanás, mas quebrar o ciclo do engano, introduzindo a verdade. Os frutos desse esforço ficam na vontade de Deus. É claro que aqui nós vemos um comentário do MacArthur que ele traz uma visão reformada a respeito desse convencimento, do Espírito Santo. E aí, vocês que são teólogos vão entrar na questão da graça irresistível e tudo mais. Não quero entrar nesse mérito aqui, sendo você calvinista, sendo arminiano, seja lá qual for a sua teologia, uma coisa é fato, Existem aqueles que ainda estão com seus entendimentos fechados para conhecer essa graça de Deus. Existe a tarefa urgente do evangelista, e que somos nós, toda a igreja, aqueles que já tiveram essa revelação, e aí nós devemos então lançar a semente, como nós vimos lá na parábola do semeador. Mas existe então uma batalha espiritual, existe algo que precisa ser feito para que as pessoas conheçam esse evangelho. Então esse evangelho precisa ser anunciado. As pessoas precisam entender, a verdade precisa quebrar esse ciclo do engano que hoje ainda está na mente de muitas pessoas, E por que isso é urgente? Porque todos eles têm um destino em comum. Nós vemos aí o texto de Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O resultado final
desse tropeço de não caminharem na palavra, de não estarem, segundo esse texto lá de 1 Pedro 2,8, é a rejeição de Deus e, por consequência, então, a condenação ao inferno. Irmãos, se nós olharmos para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, com esse entendimento de que se eles não conhecerem a verdade, se eles não tiverem um encontro com esse amor, com essa salvação, se eles não passarem por Cristo, se eles não passarem pela cruz, há uma condenação como resultado de rejeitarem a Deus, talvez eu e você nós teríamos um afinco muito maior, talvez a igreja do Senhor teria um afinco muito maior em lançar a verdade de Deus, lançar o amor de Deus, em falar sobre a salvação, falar sobre o amor da cruz, falar a respeito do Cristo que salva, que resgata o perdido. A percepção que eu tenho, e talvez você compartilhe disso, é que a igreja ela está muito acomodada, né? Parece que como somos salvos, fomos alcançados pela graça, os outros, cada um que vai dar conta de si, cada um se vire para conhecer aquilo que nós conhecemos. Mas não é assim, não deve ser assim, né? Quando nós olhamos para Israel como missionários do Antigo Testamento, em mostrar Cristo através da sua santidade, da maneira de obediência que eles tinham à lei. Quando nós olhamos para a grande comissão que nós já meditamos, desse envio, olha, vão e pregam o evangelho a todo mundo, nós olhamos e vemos o amor de Deus para a humanidade. E esse amor, ele é demonstrado através da ação da igreja, através da vida da igreja e, em consequência, através da vida missionária da igreja, para que as pessoas possam conhecer esse amor. Sendo você calvinista ou não, você há de convir comigo que o evangelho precisa ser pregado e as pessoas precisam conhecer esse amor. Aqueles que acreditam na eleição, lá já algo desde do início, né? Você vai lembrar que os eleitos eles serão despertados pela graça através da pregação do evangelho também. Então o evangelho precisa ser anunciado para que as pessoas elas sejam salvas e não tenham seu destino de condenação eterna. Aí alguns textos que vão falar sobre essa questão do inferno, né? Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 8, 9, né? E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Os 3 textos seguintes eles vão falar sobre choro e ranger de dentes, que mostra a questão do sofrimento, né? E o sofrimento, a dor do inferno, da condenação. E o texto de 2 Tessalonicenses vai falar a respeito da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, quando nós olhamos para a humanidade e percebemos o destino que eles estão, para onde eles estão caminhando, que direção eles estão tomando e o resultado dessa vida distante de Deus, talvez o nosso coração fosse mais sensível à necessidade e à responsabilidade de que as pessoas conheçam esse nosso Jesus, esse amor de Deus, né? Apocalipse, no 19:20, vai falar da besta, o falso profeta, sendo ambos agentes humanos controlados por Satanás durante a tribulação, são lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Irmãos, eu quero aqui rapidamente fazer uma pausa, pensando com você, principalmente nesse texto de Apocalipse 20, o versículo 10. Muitos de nós crescem ouvindo que o inferno é um lugar onde Satanás atormenta aqueles que vão para lá. E a imagem que a gente carrega é como se Satanás fosse o agente do inferno, o chefe ali do inferno, e que ele fica ali atormentando as pessoas, e a vitória dele é que as pessoas, né, possam ir para lá, e ele tem então o prazer ou a alegria de atormentar aqueles que negaram a Deus, aqueles que desobedeceram a Deus, enfim. Mas o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz assim, o diabo,
que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, nós vemos aqui que o próprio diabo também, ele será atormentado, será condenado, né? Não é um lugar onde ele é vencedor, ele feliz da vida porque as pessoas foram condenadas. Não, há uma condenação também para ele, há uma condenação para todos aqueles que rejeitam a grandeza, a soberania e o amor de Deus, tá? Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, tá? O Senhor sendo vitorioso sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás, né? Ele não vence no final. Nós sabemos disso, mas às vezes nós não temos essa percepção desse texto, que mostra que haverá uma condenação também para ele, tá? O destino final de todos os não salvos acontece na morte, né? A morte ali é o momento em que isso é decretado, não há mais segunda chance, segunda oportunidade para aqueles que já morreram. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, nós vamos ver essa verdade também. Quero que você atente lá para o finalzinho desse texto, onde eu coloquei em negrito aqui no slide. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Irmãos, nós temos uma tarefa e ela é urgente. A Igreja do Senhor tem perdido muito tempo, não sei se você consegue perceber isso, mas parece que nós temos perdido muito tempo com discussões secundárias, com discussões sobre a diferença de pensamentos teológicos, que é importante também, mas nós temos negligenciado a tarefa mais importante, que é a pregação do Evangelho, que é o evangelismo. Aproveite esse tempo que você tem para alcançar pessoas, se você participa de grupos e puder falar sobre isso com o seu grupo. Existe uma urgência, as pessoas estão dia após dia caminhando para a condenação sem que tenham uma palavra de evangelismo ou pelo menos um esforço da nossa parte, né? Então nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas, como diz a grande comissão. E fato é também que se existe uma cegueira comum, as pessoas não conhecem a Deus, não percebem o seu pecado e não percebem o que estão fazendo por não conhecerem a Deus. Se existe um destino comum também para os incrédulos, que é a condenação, que é o inferno, existe também um libertador comum, que é o nosso Jesus, né? Existe apenas um nome debaixo do céu, importa que eles sejam salvos, que é o nome de Jesus. Então nós precisamos, com urgência, proclamar essa verdade de salvação para todo aquele que não conhece a Deus, para todo aquele que não caminha com Deus, para todo aquele que não está em Deus. Apenas Jesus, e nós sabemos disso, somente através de Jesus existe salvação, somente através de Jesus existe essa libertação, esse resgate da condenação. Enquanto as pessoas não entenderem isso, enquanto elas acreditarem em outras coisas, enquanto elas não perceberem a gravidade do que elas estão fazendo, a gravidade do seu pecado, o quanto ofende a Deus, o quanto isso afasta essas pessoas de Deus, eles não vão mudar, eles não vão se entregar, eles precisam conhecer a graça, eles precisam conhecer o amor de Deus. E o pregar o Evangelho é a nossa responsabilidade. Quem convence, nós já vimos isso, já pensamos sobre isso, é o Espírito Santo, mas cabe a nós a pregação contínua da palavra de Deus para todo aquele que não conhece a Cristo. Por isso, meu irmão, faça a tua parte, ministre sobre o teu povo, influencie pessoas a que possam pregar o Evangelho durante a pandemia e fora da pandemia. Todas as pessoas precisam conhecer esse amor na sua casa, seus vizinhos e no teu trabalho. Enfim, existe uma urgência na pregação do Evangelho. Aqui, meu irmão, eu tenho a orientação para o seu trabalho, tá? O trabalho precisa ser entregue até a próxima quinta-feira, que é o nosso encontro. Quero que você faça um texto crítico, né? Faça uma redação pensando nesse tema, sabendo desse destino, qual deve ser a postura do cristão. E na tua redação eu quero que você passe, no teu texto, eu quero que você passe por essas perguntas ou por essas premissas, por essas teses aqui embaixo.
Você consegue perceber a nossa responsabilidade? Consegue ver a urgência da nossa responsabilidade? Por que isso não é uma urgência para as nossas igrejas? Ou por que o nosso povo não percebe essa urgência? Como podemos reverter esse quadro de desinformação em nossas comunidades? O que nós podemos fazer, né? Como nós podemos informar o nosso povo a respeito dessa urgência? Qual é o nosso papel nesse projeto de compartilhamento da urgência missionária? E dentro da sua realidade de igreja, o que você pode fazer para que o evangelho seja propagado de forma prática? Nesse último item aqui, eu quero que você me dê exemplos práticos do que você pode começar a fazer diferente do que você já tem feito. E se você quiser colocar também o que você já tem feito. Mas eu queria que você pudesse pensar, orar a respeito desse tema e fazer um texto bem feito, no mínimo de uma página, né? Mas que você pudesse ficar à vontade para você redigir um texto crítico, pensando no teu papel, pensando na tua realidade e pensando no que você pode fazer para mudá-la. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente está junto de novo e vamos caminhando. Deus tem algo muito especial para todos nós e quem sabe esse não é um tempo de despertamento para mim, para você e para as nossas igrejas. Forte abraço.